Hoje, dia 5 de janeiro de 2026, a primeira segunda-feira do ano, já dá para dizer que o ano começou, né? A segunda-feira é sempre marcada por essa necessidade de recomeços e acredito que essa energia está muito mais forte na primeira segunda-feira do ano. E é nesse momento que muitas pessoas estão com a sua lista de metas para 2026 já prontas e já motivadas para colocar elas em prática. Eu já fui uma dessas pessoas em que todo início de ano eu já estava com a minha lista de metas prontas, várias metas, mas esse ano eu decidi fazer diferente. E o meu compromisso esse ano é ter uma única grande meta. E todas as metas, todas as atitudes que eu irei tomar ao longo do ano precisa derivar dessa grande meta, que é aprender a gostar de mim mesma. E quando eu falo aprender a gostar de mim mesma, quer dizer que esse ano eu escolhi desenvolver o meu amor próprio e fortalecer a minha autoestima. Por quê? Eu já estou há mais ou menos 1 ano e meio numa intensa busca para tentar entender o que eu estava fazendo de tão errado com a minha vida. Quais eram as atitudes tão falhas que eu estava tomando para que as coisas que eu desejava estarem tão longe. Quanto mais eu me esforçava, mais eu sentia que elas estavam longe. E o que reinava no meu dia a dia era o sentimento de caos. Inclusive, na minha última sessão de terapia do ano de 2025, a minha psicóloga pediu para resumir o ano de 2025 em uma palavra. E eu resumi em um ano caótico. Porque foi isso que 2025 foi para mim. Caótico. Mas felizmente, no mesmo ano de 2025, eu consegui entender o porquê ele foi tão ruim. Faltando apenas um mês para terminar o ano, eu finalmente entendi onde estava o grande problema do meu ano e dos anos anteriores, onde esse sistema de caos começou a operar na minha vida, que é a falta de amor próprio e a falta de autoestima. E é por isso que nesse ano de 2026 eu preciso desenvolver amor próprio e autoestima. Eu preciso aprender a gostar de mim mesma, porque o fato de eu não gostar de mim mesma está contribuindo para que a minha vida vire uma grande merda. E entender que o fato de eu não gostar de mim mesma é o que está de fato contribuindo para minha vida estar num sistema caótico não foi algo simples, não foi algo fácil, exigiu muito de mim. Foram muitas sessões de terapia necessárias para eu ganhar esse entendimento. Foi um processo extremamente doloroso, porque não é algo simples você simplesmente entender que você não gosta de você mesmo. Não é algo fácil, né? De você perceber e aceitar isso, de que o maior problema da sua vida é que você não gosta de você mesmo. Não é algo que as pessoas dizem para você prestar atenção. Ó, se você perceber que você não tá gostando de você mesma, isso pode ser um problema na sua vida. É até comum as pessoas dizerem: você precisa ter amor próprio, você precisa ter autoestima, mas não te ensinam a reconhecer quando falta amor próprio e falta autoestima. Não quando isso é algo muito minucioso e está escondido nas pequenas atitudes que você toma no seu dia a dia, que era o que estava acontecendo comigo. Não passava em momento nenhum na minha cabeça que o cerne dos problemas que eu estava vivendo era por falta de amor próprio e falta de autoestima. Porque eu sempre fui uma pessoa que se esforçou muito para correr atrás das coisas que desejava. E eu acreditava que só por isso eu já tinha amor próprio e autoestima. Afinal, eu tinha esse impulso de ir atrás das coisas que eu almejava. Mas quando eu comecei a viver o caos e estive nele por volta de uns 2 anos, 2 anos e meio, o fato de só ter o impulso
para conquistar as coisas que eu desejava não eram mais suficientes. Até porque eu não estava conseguindo mais conquistar nada. Pelo contrário, eu estava perdendo várias das coisas que eu já tinha conquistado. E ao longo do meu processo terapêutico, eu só fui entender por que a falta de autoestima e a falta de amor próprio era o ponto central da minha vida estar indo só ladeira abaixo, foi perceber e ter clareza de que eu não priorizo meu bem-estar em nenhum momento. Sempre foi de mim ir lá e fazer acontecer. Mas se no meu caminho eu tiver que escolher priorizar o meu bem-estar ou priorizar o bem-estar do outro, eu vou priorizar o bem-estar do outro. E isso era o que estava me destruindo. E eu fui entender que isso estava presente em todas as atitudes que eu tomava na minha vida, das mais simples às mais complexas. Se eu precisava priorizar o bem-estar de alguém, eu sempre iria priorizar o bem-estar de um outro, ao invés do meu bem-estar. E não importasse quem que é esse outro, poderia ser qualquer outro, independente se seria o meu namorado, a minha família, os meus amigos, ou até alguém que eu nem conhecia. Se passava pela minha cabeça que eu ia deixar alguém desconfortável, que essa pessoa iria perder algum nível de bem-estar para conseguir priorizar o meu bem-estar, eu já não fazia. E é tão louco isso que eu percebi que até o fato de cuidar da minha saúde, que poderia ser algo relacionado a amor próprio, a autocuidado e a autoestima, não estava relacionado com isso. Estava relacionado com priorizar o bem-estar do outro. Por quê? Se eu não me alimentasse bem, se eu não fizesse atividade física, se eu não fizesse terapia, se eu não bebesse água, se eu não priorizasse as minhas noites de sono, ou qualquer outra coisa que estava relacionada à minha saúde, eu ficaria mal. E se eu ficasse mal, eu deixaria o outro mal. Então, eu me preocupava muito com isso. Se eu ficar mal, eu vou deixar o outro mal. Então, eu não posso ficar mal. Eu não posso ficar mal por mim, mas pelo que eu vou causar ao outro. E quando isso chega no extremo, não é nada saudável. Isso vai te drenando. E isso foi me drenando. Foi tirando a minha vontade de viver. Eu passei 2 anos com muita dificuldade para ter energia para viver. Isso não quer dizer que eu tinha vontade de morrer, mas eu tinha preguiça de viver. Eu ia sentindo uma tristeza, um cansaço, uma fadiga absurda. E foi quando eu fui diagnosticada com transtorno misto ansioso e depressivo. E precisei começar a tomar antidepressivos para conseguir fazer funções básicas do meu dia a dia, como comer, trabalhar, tomar banho. E por mais que eu fizesse tudo o que era me recomendado para alguém que recebe um diagnóstico de transtorno misto ansioso e depressivo, eu não conseguia sair desse lugar de me sentir extremamente drenada. Não importasse que eu incluísse novos hobbies, que eu priorizasse fazer a terapia e levar a terapia muito a sério para conseguir digerir os meus sentimentos e as minhas emoções, quanto de atividade física eu fazia, o quão bem eu tentava dormir, praticando higiene do sono. Nada disso tinha efeito o suficiente. E eu precisava, de uma vez por todas, entender qual que era o grande problema que estava me levando a isso. Até que eu cheguei na falta de amor próprio e falta de autoestima. Porque todas as vezes que eu fazia algo que priorizava o meu bem-estar, a minha alegria, a minha felicidade, os meus desejos, eu me sentia mal. Eu me sentia profundamente mal. Eu me sentia culpada, eu me sentia egoísta, eu me sentia o pior ser humano do mundo por estar simplesmente feliz e bem. Porque de alguma forma passava na minha cabeça que isso prejudicava alguém, que isso afetava alguém. O grande exemplo disso foi uma viagem que eu fiz pela primeira vez ao Nordeste do Brasil. E estando lá naquele lugar lindo, maravilhoso, paradisíaco, eu me senti muito mal. Eu me senti mal por ter conquistado aquela viagem através do meu trabalho, porque outras pessoas ao meu redor não tinham a oportunidade de conquistar aquilo,
outras pessoas do meu convívio não tiveram a oportunidade de conquistar aquilo. E eu me senti mal de estar lá. Eu me senti culpada, eu me senti egoísta. Olha só, eu estou aproveitando isso aqui. É muito injusto com outras pessoas que eu esteja aproveitando isso aqui. E claro que essa culpa, esse ressentimento iria me drenar, porque acontecia em vários momentos da minha vida, o tempo todo, todo dia. Mas se eu tivesse o amor próprio desenvolvido, a autoestima fortalecida, provavelmente eu não estaria tendo esses sentimentos. Eu perceberia que é muito justo que eu estivesse lá aproveitando aquele momento, naquele lugar paradisíaco, lindo, porque foi um esforço do meu trabalho. Era justo comigo que eu estivesse naquele lugar. Eu era merecedora de estar naquele lugar. Eu também podia estar naquele lugar. Assim como vários outros que eu já tinha conquistado e estava perdendo por justamente não me sentir merecedora. Inconscientemente, eu comecei a fazer coisas para perder o que eu já havia conquistado, porque dentro de mim eu não me sentia merecedora. E se eu não era merecedora daquilo, aquilo tinha que ir embora. Eu tinha que perder aquilo. E eu não quero viver mais dessa forma. Eu quero sim poder enxergar que eu mereço, que eu tenho valor, que eu posso. E não há mal nenhum nisso. E pode ser que você esteja se reconhecendo nas minhas falas. Pode ser que o fato de você não estar conseguindo conquistar as coisas que você deseja, ou perdendo as coisas que você lutou tanto para conquistar, seja simplesmente porque você não tem o amor próprio bem construído e a sua autoestima bem fortalecida. E na minha concepção, dos últimos 2 a 2 anos e meio que eu venho vivendo isso profundamente, não há nada pior do que sentir isso. Não há nada pior do que você sentir que você não é especial, que você não vale tanto assim, que as necessidades do outro são muito mais importantes do que as suas necessidades. E eu tô aqui para te dizer que isso é uma loucura e que é muito improvável que eu ou você consigamos ter uma vida feliz, abundante, próspera, com um sentido de propósito, se a gente não reconhecer o nosso valor, se a gente não reconhecer o nosso merecimento. E eu estou construindo esse canal para compartilhar contigo como eu vou sair dessa e como você, se você estiver nessa situação, pode sair dessa também, para fazer com que o ano de 2026 seja um dos melhores anos da nossa vida. Porque no ano de 2026, a gente vai conquistar uma das coisas mais importantes que um ser humano deve conquistar, que é o amor próprio, que é a autoestima. Então, se você quer participar dessa jornada comigo, se inscreva nesse canal, curte esse vídeo para que ele consiga chegar a mais pessoas e também deixa um comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre o assunto, vai ser ótimo poder realizar essa troca. E até o próximo vídeo.